Oi, eu sou Magda, sou psicóloga, neuropsicóloga, também trabalho aqui no VG Telecom. E hoje, Amanda, nós temos um assunto extremamente importante. Nós estamos no mês de janeiro, e o mês de janeiro tem uma campanha que é trabalhada em todo o mundo, que é o Janeiro Branco, que é uma campanha voltada exatamente para trabalhar a saúde mental. E aí você pode estar pensando, por que exatamente o mês de janeiro? O mês de janeiro é o primeiro mês do ano. Geralmente é o mês que a gente pensa o que aconteceu ano passado, o que a gente vai planejar para o ano que vem, né, que está esse ano, qual vai ser o futuro, as expectativas. É um mês que nós fechamos um ciclo de um ano e nós abrimos um novo ciclo para o ano que está iniciando. E por que branco? Branco geralmente está ligado muito a uma folha branca, uma tela em branco. A gente tem a possibilidade de escrever as nossas expectativas para o ano que está começando, né? Então, uma história nova, futuro, metas, resultados. Então, o mês de janeiro geralmente traz muita angústia para as pessoas, né? Porque as pessoas fazem a reflexão. Nossa, o que não foi de bom e o que vai acontecer esse ano? E aí, devido a essa preocupação, o Brasil criou uma lei, né? Sancionou uma lei para que o mês de janeiro seja um mês que trabalhe exatamente a questão de saúde mental em todo o Brasil. Não só nas instituições privadas, mas como política pública. Então, se você chegar nos hospitais, se você chegar nas escolas, se você chegar nas empresas, você vai ver que existe esse trabalho, né, sobre a questão de saúde mental. Mas, Amanda, e o que é saúde mental? Como é que a gente pode entender o que é esse cuidado com a saúde mental? Saúde mental, né, é de extrema importância a gente ter esse cuidado e esse olhar. Então, a saúde mental é um estado de bem-estar, onde quando a gente tem uma qualidade, né, de saúde mental, a gente consegue lidar. A gente tem ferramentas para lidar com desafios, frustrações, problemas. E isso diz muito sobre ter autoconhecimento. Então, conhecer a si mesmo, estar bem consigo mesmo, né, ter qualidade de vida e poder assim ter autoconhecimento e saber os seus limites, né? Então, quando a gente entende quais são os nossos limites, a gente consegue saber se a gente está passando por uma situação, né, atípica daquela que é normal. Porque o sofrimento, tem algumas situações que a gente não tem condições de lidar, a gente precisa de fato se cuidar, né? Então, por isso a importância e o cuidado em saúde mental. Tanto é que tem dados, né, da Organização Mundial, que são dados assim, que nos causam espanto, né? Então, como profissionais da psicologia, a gente entende o quanto isso é impactante, né? Então, 1 a cada 3 pessoas sofrem de ansiedade no mundo, né? Então, o Brasil, ele é campeão de ansiedade. Então, as pessoas têm diagnóstico de ansiedade, assim como também é líder em depressão. Então, veja, a gente está num ranking mundial, onde tem pessoas ansiosas e depressivas. Então, 1 a cada 40 pessoas hoje, né, cometem suicídio. Então, para a gente não chegar a ter uma... Eita, me vai ter que cortar. Para não ter um número, né, como esse, a gente precisa de fato se cuidar, né? Então é um tema extremamente relevante e importante para a gente estar falando sobre. E agora, né, Magda, passando para você falar um pouco, né, o que é que acomete a saúde mental, né? O que é que a gente pode fazer? Amanda, são vários fatores que interferem, que fazem com que a gente adoeça mentalmente, né? Mas hoje existem alguns transtornos que eles são campeões. O primeiro é a depressão, né? E o que caracteriza a depressão? Sabe aquele sentimento de tristeza profundo que você não tem explicação, né? Você só apenas sente uma tristeza, você interfere no seu sono, na sua alimentação, a sua autoestima praticamente ela deixa de existir. Então, a depressão é um desses transtornos que acomete a saúde mental. O segundo é o transtorno de ansiedade, né? E o transtorno de ansiedade é interessante que ele consegue interferir até no nosso físico, né? Então, sabe aquele medo irracional, um medo que não tem explicação, né? Você sente palpitações, você começa a ter sudorese, você começa a ter reações de ficar até tremendo, né? Então, assim, a ansiedade ela interfere, inclusive, no físico. E um outro transtorno que está muito presente na
na vida, né, no nosso dia a dia, são os transtornos alimentares. E aí a gente identifica a bulimia, a anorexia e a compulsão por alimentação. Então, se você observar, quando nós estamos em momento de extrema pressão, de extremo estresse, a tendência é que a pessoa se alimente mais em excesso. É como se essa fome ela não fosse saciada. E isso interfere no peso. Interferindo no peso, traz dificuldades com relação à questão de saúde mesmo, né? Porque interfere no físico da pessoa. E além disso, a gente precisa entender que essa própria questão da saúde mental, ela traz também malefícios para o ambiente de trabalho. Então a gente não pode só esperar que a saúde mental interfira na nossa relação do dia a dia em casa. Mas Amanda, você acha que a saúde mental, como é que ela impacta dentro do ambiente de trabalho? Então, né? Hoje o ambiente de trabalho é a nossa maior parte, né, se a gente for contar em horas, que a gente está com outras pessoas em outra convivência, em outro ambiente. E isso interfere diretamente na nossa produtividade, no nosso desempenho, né? Então, quando você não está bem, não está com a saúde mental equilibrada, você não vai conseguir desempenhar bem as suas atividades. Isso interfere em inovação, criação, né? Então, em algumas situações, no ambiente de trabalho, a gente vê o desempenho cair, né? E a pessoa realmente não conseguir dar continuidade nas suas atividades diárias, que são corriqueiras do trabalho. Por isso a importância da organização, a gente como empresa, olhar para esse tema, para as pessoas e entender que as condições, né, que a gente proporciona, então essa campanha traz essa conscientização, porque isso gera também absenteísmo, né, causa estresse, interfere também nas relações interpessoal entre as pessoas do setor, isso impacta na demanda também da empresa. Então, quanto empresa, é extremamente relevante, né, que as empresas tenham esse olhar. Então, por isso que a gente trouxe também esse tema, para poder falar da importância, né, dentro das organizações. E aí, para ajudar nesse cuidado de saúde mental, Magda, quais são os profissionais, né, que podem estar aí dando esse suporte para essas pessoas? Amanda, esses profissionais eles são extremamente importantes e para que o trabalho ele seja bem feito, nós temos que ter um cuidado e um critério para procurar esses profissionais. Mas são profissionais que você encontra em postos de saúde, nos CRAs, você encontra nos hospitais, você pode encontrar na instituição privada, também na rede pública. O primeiro profissional é o médico psiquiatra. Então ele tem toda a competência para analisar as suas dificuldades, né? Como é que estão essas questões dessa saúde mental e se é necessário o uso de medicação ou não para trazer equilíbrio para esses sintomas que a pessoa naquele momento está sentindo. Um outro profissional é o próprio clínico, né? Então o clínico ele consegue passar para você alguns exames, identificar taxas e com isso fazer um tratamento adequado. E em alguns outros momentos, além disso, nós precisamos procurar um psicólogo, né? Então, o psicólogo, e aí eu quero fazer uma observação, as pessoas às vezes têm a preocupação de que psicólogo é para pessoas doidas, e não é. O profissional de psicologia, ele vai lhe ajudar a você identificar o que é que está incomodando, o que é que está fazendo você passar por aquele sofrimento e que você às vezes não consegue perceber. Então ele vai ser um facilitador em várias sessões de terapia para lhe ajudar a buscar esse caminho de cura, porque existe sim a cura para a questão de saúde mental. E por fim, o profissional da educação física. E aí você estava pensando, profissional da educação física? Sim, né? Porque quando eu cuido do corpo, eu estou cuidando da mente. E aí, Amanda, você acha que o profissional de educação física, e a atividade física e uma boa alimentação pode ajudar na saúde mental? Pode interferir? Pode trazer melhoras para essa saúde mental? Sem dúvidas, Magda. Tudo isso que você trouxe, né, é um conjunto de ações que são necessárias para que a gente cuide da nossa saúde mental. Às vezes a gente precisa procurar diversos profissionais, né, como você trouxe, e às vezes a gente vai buscando o profissional mais adequado, né? Então a associação aí da psicoterapia, atividades físicas, uma boa alimentação, vai trazer benefícios, né? Porque você vai estar cuidando de todos os aspectos, como você disse, mente e corpo.
né? Então, às vezes, a falta de nutrientes, né, a carência disso, pode também agravar um problema psicológico, porque isso interfere no desempenho cognitivo, né, em muitos fatores, assim como a atividade física também, correlacionada com uma boa alimentação, vai gerar uma melhor noite de sono, né, vai proporcionar a sensação de bem-estar, vai trazer mais qualidade de vida. E com isso, né, o indivíduo vai conseguir se sentir melhor com todas essas condições, né, que vão se tornando favoráveis e dando condições para que ele consiga, né, ter qualidade de vida e cuidar da sua saúde mental. E aí eu queria saber de você, quais são as dicas, né, que você pode trazer aí mais para as pessoas poderem estar no dia a dia praticando. Amanda, antes de trazer as dicas, eu queria fazer uma complementação. Você falou de alimentação, e a alimentação é extremamente importante. Por quê? Porque a alimentação ela vai interferir no intestino. E você sabia que o intestino é nosso segundo cérebro? Então, se o intestino funciona bem, a gente vai ter o cérebro funcionando muito bem e, consequentemente, a gente tem uma boa saúde mental. Então, veja como as coisas se casam, né? Mas aí, que outras dicas a gente poderia, né? Eu poderia trazer para vocês que, se vocês seguirem essas dicas, podem ir ajudando na prevenção da saúde mental. A primeira dica é muito simples, você precisa aprender a dizer não. Então, quantas vezes você falou sim para tanta gente e, Amanda, você ficou sobrecarregada, né? E sobrecarregou tanto de tanta atividade que você não teve tempo para cuidar de você. Então, aprender a dizer não é uma atividade preventiva para a saúde mental. Uma outra dica é tenha relações positivas, né? Busque pessoas na sua rede de amizade que sejam pessoas positivas. Fuja de pessoas tóxicas, pessoas negativas, pessoas que só trazem você para baixo, né? Trazem comentários negativos. E uma outra dica super simples, busque atividades prazerosas. Então, o que são atividades prazerosas? Ler um bom livro, ir à praia, ao cinema, ouvir uma música que você gosta, brincar com seus filhos, sair com o seu namorado, sua namorada. Então, assim, e são atividades que você não precisa investir tanto financeiramente, né? Fazer o que você gosta, cultivar bom hábito. Por quê? Porque quando nós cuidamos, nós nos preocupamos com a nossa saúde mental, isso é um ato de amor próprio. Quando eu cuido de mim, Amanda, quando eu me preocupo comigo, né, eu fico bem. E quando eu estou bem, eu consigo cuidar do outro, né? E quando eu cuido do outro, o outro também vai ficar bem para cuidar do outro. E com isso a gente consegue atingir todo mundo, né? Então eu tenho certeza que muitas vezes nós temos pessoas que estão do nosso lado em casa, né, que estão sofrendo e a gente não consegue ajudá-la porque a gente também está sofrendo. Então, primeiro nós precisamos cuidar de nós, da nossa saúde, para depois cuidar dos outros. O tema de saúde mental é um tema que é trabalhado durante todo o mês de janeiro, mas é importante você lembrar que não é apenas o mês de janeiro. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental o ano todo. Então, compartilha. De repente, pode ter alguém aí do seu lado que está precisando ouvir esses cuidados, essas palavras, que está passando por algumas situações, que está precisando de ajuda e que esse podcast pode trazer, né? Algumas saídas para essas pessoas, alguma luz, algum direcionamento. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem e aguardem que a gente vai trazer mais novidades desse novo podcast. Obrigada, Amanda. Obrigada, Magda, e vamos cuidar da saúde mental.